Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Mais um dia. Nós estamos aí nesse projeto de plano de leitura anual, aí 52 semanas de leitura da Bíblia Sagrada de uma forma cronológica. E hoje é o primeiro livro que nós vamos encerrar, o livro de Jó. Nós estamos aí no livro de Jó e vamos encerrar hoje, graças a Deus, o primeiro livro aí vencido, né, em sua extensão. Glória a Deus. E a minha oração é que você tenha compreendido junto comigo que Deus é bom, tudo que Deus faz é para nosso benefício e ainda que nós não entendamos os seus modos de operar, os seus jeitos de operar, o seu tempo, mas Deus é perfeito e nós somos dependentes dele. Amém? Glória a Deus. Antes de começar a leitura, faz o seguinte, me ajuda a crescer no canal aí no YouTube, faça a sua inscrição no canal, ajuda esse canal aí a crescer, a ter ganho, a ter força, e estamos junto aí no crescimento do Evangelho do Senhor, da Palavra do Senhor Jesus Cristo, sempre crescendo, buscando, né? Estamos vendo nos últimos dias e precisamos buscar o crescimento da graça, do conhecimento em nossas vidas, sempre pedindo ao Senhor a misericórdia, e a ajuda de Deus para nós cumprir aí a palavra dele, trazer essa palavra à existência em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Graças te dou, Senhor. Tu és poderoso, tu és fiel, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. E por isso, Senhor, te agradecemos, rendemos louvores a ti. Tu és o único, digno de ser adorado. Tu és o único, perfeito, inigualável. Não existe outro Deus. Tu és o único, perfeito, Deus vivo, Deus poderoso, que atua em nossas vidas, que atua em nossa casa, que atua em nossa família. Obrigado, Senhor, pela tua proteção, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Por isso, meu Pai, nós rendemos graças a ti e pedimos a ti, Senhor, que este livro de Jó, que as revelações que vieram sobre a nossa mente, o nosso coração, venha fazer parte do nosso dia a dia. Nos ajude a cumprir a tua palavra, que é perfeita, boa e pura. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E nós estamos aqui, irmãos. Graças a Deus. Nós estamos aqui. Amém. Amém. Nós estamos aqui para encerrar esse livro de Jó. Estou muito alegre, muito contente, muito feliz, porque nós vencemos aí este livro. São 66 livros, né? A Bíblia Sagrada, já vencemos um. Glória a Deus, é isso aí. Vamos para cima. Jó capítulo 39, nós vamos estar dando continuidade naquele expor, aquela esfregação, né? Que Deus fez em Jó, aí perguntando, né? Questionando, perguntando algumas coisas sobre a sabedoria dele, né? E Deus, ele mostrando para Jó que Jó, ele, por mais que ele era um homem sábio, mas ele não tinha toda a razão, né? Ele não tinha toda a sabedoria. O que ele sabia era um grãozinho de areia perto da sabedoria de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. No capítulo 39, Deus vai continuar a falar com Jó. E já começa com pergunta. No versículo 1. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Viu as corças nascerem? Sabe quantos meses dura sua gestação? Sabe qual é o momento do parto? Elas se agacham para dar à luz seus filhotes e assim suas crias nascem. Os filhotes crescem nos campos abertos e vão embora para nunca mais voltar. Quem deu ao jumento sua liberdade? Quem desatou suas cordas? Eu o coloquei no deserto, nas terras estéreis no seu lar. Ele despreza o barulho da cidade e não faz caso dos gritos do condutor. Os montes são seu pasto, onde ele procura o capim.
Acaso o boi selvagem aceitará ser domado? Passará a noite no curral? Você consegue prendê-lo ao arado? Acaso ele lavrará um campo para você? Sendo ele muito forte, pode-se confiar nele? Você pode ir embora, certo de que ele fará seu trabalho? Pode prender dele para recolher o trigo e levá-lo ao lugar de debulhar os grãos? Olha isso, não está falando do boi, Deus está falando do boi selvagem, né? Do boi selvagem que não pode ser domado. Deus está questionando aí a Jó, porque Jó, né, ele se achava um homem sábio aí perto dos seus amigos, entendido, não é? E aí Deus perguntando para ele, você sabe, já que você tem toda essa sabedoria aí, você sabe dos detalhes que eu sei da criação, né? Pode, olha lá, o versículo 13, Deus fala da avestruz, ó. A avestruz bate as asas, alegre, mas não tem a plumagem da cegonha. Ela põe seus ovos na terra para que sejam aquecidos no pó. Não se preocupa que alguém possa pisá-los ou que um animal selvagem os destrua. Trata seus filhotes com dureza, como se não fossem seus. Não se importa se eles morrem, pois Deus não lhe deu sabedoria, nem lhe concedeu entendimento. Quando, porém, ela se levanta para correr, zomba até mesmo do cavalo mais veloz e seu cavaleiro. Acaso você deu força ao cavalo? Olha que interessante que Deus vai estar dando aula, né, para Jó, dando uma aula para Jó sobre os animais e sobre as suas personalidades, suas características, né, suas reações. Interessante o que Deus pode fazer em nossas vidas, até nos ensinar sobre a criação dele. Ó, fala do cavalo. Acaso você deu força ao cavalo ou lhe cobriu o pescoço com a crina? Deu-lhe a habilidade de pular como um gafanhoto? Seu bufar majestoso é assustador. Quando o cavalo bufa é assustador, é interessante. Ele revolve o chão com as patas e alegra-se em sua força. Ri do medo e nada teme. Quer dizer que o cavalo, ele ri e não tem medo de nada, e nada teme. Não foge da espada, flechas voam ao seu redor, lanças e dardos faiscam. Agitado e enfurecido, devora o caminho, lança-se à batalha quando a trombeta ressoa, relincha ao toque da trombeta e fareja de longe a batalha, à espera das ordens do capitão e do ruído de luta. Acaso é sua sabedoria que faz o falcão voar? Agora Deus sai da terra e vai para o céu. Sai do cavalo, né, um animal terreno, e vai para o céu, né, num animal que voa aí, né, numa ave, né, no falcão. Vamos lá. Acaso você deu sabedoria ao falcão que voa alto e abrir as asas para o sul? É por ordem sua que a águia se eleva e faz um ninho lá no alto? Ela mora nos rochedos, constrói seu ninho nas pedras mais altas. Dali, ela caça a sua presa de longe, seus olhos a avistam. Seus filhotes bebem sangue onde há um animal morto. Ali ela está. Então, o Senhor disse a Jó, lá no capítulo 40. Ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? Então Jó respondeu ao Senhor. Presta atenção. Presta atenção na resposta de Jó, lá no versículo 3, do capítulo 40. Eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão, já falei demais, não tenho mais nada a dizer.
Jó, ele reconheceu que era um ser limitado, né, perante o Senhor, que não era nada. Jó, ele já começa a se humilhar, já começa a sua humilhação perante o Senhor. E é interessante que em todos esses argumentos em relação aos amigos, com os amigos, que Jó teve, ele não se humilhou para os amigos. Agora nós vamos ver a humilhação de Jó perante Deus. E existe uma promessa: para todo aquele que se humilhar perante o Senhor exaltará, né? Humilhe-se debaixo, né? Submeta-se debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo vos exalte. Mas Deus não desistiu, não. Deus vai para o segundo desafio. Deus vai para o segundo desafio com Jó. E vamos lá, dando continuidade. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você responderá. Porá em dúvida a minha justiça e me condenará só para provar que tem razão? Você é tão forte quanto Deus? Sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e esplendor, de honra e majestade. Dê vazão à sua ira, deixe-a transbordar contra os orgulhosos. Humilhe-os com um olhar, pise os perversos onde estiverem, enterre-os no pó, prenda-os no mundo dos mortos. Então eu mesmo reconheceria que você pode se salvar por sua própria força. Veja o behemote que eu criei, assim como criei você. Ele come capim como o boi. Veja a força que ele tem nos lombos e o vigor nos músculos da barriga. Sua cauda é forte como cedro e os tendões de sua coxa são entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze e suas pernas barras de ferro. É ótimo exemplo das obras de Deus, e somente seu Criador é capaz de ameaçá-lo. Os montes, está falando do Behemoth, os montes lhe oferecem seu melhor alimento e ali brincam os animais selvagens. Ele se deita sob arbustos espinhosos, onde os juncos dos brejos o escondem. Os arbustos lhe dão sombra entre os salgueiros, junto ao riacho. Ele não se perturba com as enchentes do rio, nem se preocupa quando o Jordão transborda e se agita ao redor. Ninguém o pega de surpresa, nem lhe prende um anel no nariz. Você é capaz, aí ó o capítulo 1. Capítulo 1, Deus já vai, no capítulo 41, Deus já vai mudar. Ele estava falando do Behemoth, agora Deus vai falar do Leviatã, que é o crocodilo, não é? Que é o crocodilo a qual Deus aqui está se referindo, o Leviatã, né? No sentido figurado, o Leviatã é o crocodilo, mas no sentido espiritual é o orgulho, do homem. Você é capaz de pegar o Leviatã com um anzol? Ou prender sua língua com um laço? É capaz de amarrá-lo passando uma corda por seu nariz? Ou atravessar seu queixo com um gancho? Acaso ele implorará por misericórdia ou suplicará por piedade? Aceitará trabalhar para você e ser seu escravo para o resto da vida? Fará dele um animal de estimação, como um pássaro? Ou deixará de suas meninas brinquem com ele? Ou deixará que suas filhas, suas meninas brinquem com ele? Está falando do crocodilo, né? Como que você vai ter um crocodilo de estimação? Não é possível. Não é possível você ter um crocodilo de estimação. Vamos lá. Acaso, versículo 6, comerciantes o compararão para vendê-lo no mercado? É possível furar sua pele com lanças ou ferir sua cabeça com arpões? Se você encostar a mão nele, o resultado será uma batalha que você não esquecerá e nunca mais tentará fazê-lo. Não, é inútil procurar captá-lo. O caçador que tenta será derrubado. E visto que ninguém ousa perturbá-lo, quem será capaz de me enfrentar? Quer dizer, se o ser humano não
é capaz de enfrentar o crocodilo, que é uma criação de Deus, para ser dominada? Porque Deus, lá no livro de Gênesis, fala para o homem dominar sobre os animais que rastejam. E o crocodilo rasteja. Mas nos dias de hoje, você vê que é muito difícil. Os homens têm medo do crocodilo. Agora, quem é capaz, né? O próprio Deus está perguntando, quem será capaz de me enfrentar? Quem vai ser capaz de enfrentar o Deus Todo-Poderoso? Quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? É o que Deus está perguntando. Quem me deu primeiro para ser restituído? Né? Tudo debaixo do céu me pertence. Tudo debaixo do céu pertence a Deus. É Deus falando com Jó. Quero destacar as pernas do Leviatã, sua enorme força e sua forma perfeita. Quem é capaz de arrancar seu couro? Quem pode atravessar sua couraça dupla? Quem é capaz de fazê-lo abrir a boca? Seus dentes são aterrorizantes. As escamas de suas costas são como fileiras de escudos, firmemente unidos uns aos outros. São tão próximas umas às outras que nem mesmo ar passa entre elas. Nem o ar passa entre as escamas do crocodilo. Cada escama é presa à vizinha, são entrelaçadas e nada pode atravessá-las. Olha o versículo 18. Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como o sol do amanhecer. De sua boca saltam relâmpagos, saem chamas de fogo. Suas narinas soltam fumaça, como o vapor de uma panela aquecida numa fogueira de juncos. Seu hálito faria acender carvão. Olha isso. Pois chamas saltam de sua boca. A força tremenda do pescoço do Leviatã, olha aqui, ó, a força tremenda do pescoço dele, do crocodilo, né? Então você vê que a força também vem do pescoço, né? Do crocodilo. Então ele está falando aqui da força tremenda do pescoço do Leviatã, espalha terror por onde ele passa, quer dizer, dá medo, causa medo, porque ele vai mexendo o seu pescoço, sua cabeça, né? E causa medo, pavor entre tanto os animais quanto os seres humanos. Sua carne é dura e firme e não se pode atravessá-la. Seu coração é duro como rocha, como pedra de moinho. Quando ele se levanta, os valentes se enchem de medo e são tomados de pavor. Nenhuma espada pode detê-lo, nem lança, nem dardo, nem arpão. Para essa criatura, ferro é como palha e bronze como madeira podre. Flechas não o levam a fugir, pedras lançadas de uma funda são como ciscos. Quer dizer, quando você está com uma pedra num crocodilo, ele não sente, né? Principalmente quando ele está no banho de sol dele. Ele vai ficar ali, ele não se incomoda com a presença dos seres humanos. Você vai num zoológico, né? Você vai ver que se ele está no banho de sol, ele não vai mudar. Vamos lá. Bastões são como folhas de capim e ele ri do zunido das lanças. Sua barriga é coberta de escamas, afiadas como vidro. Quando ela se arrasta na lama, escava como um arado. O Leviatã faz as profundezas se agitarem como uma panela e o mar se revolver como um pote de óleo. Deixa na água um rastro luminoso que faz o mar parecer branco. Não há nada na terra semelhante a ele, nenhuma criatura tão destemida. De todas as criaturas, ele é a mais imponente. É o rei de todos os animais selvagens. Olha isso. Ele é o rei de todos os animais selvagens.
está falando aí do crocodilo, não é? Glória a Deus. E aí, irmãos, no capítulo 42 e último capítulo do livro de Jó, você vai descobrir o propósito de toda essa aprovação que Jó passou, né? Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: quem é esse? Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia. Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, olha só o versículo 5, está aqui o segredo, ó. Está aqui o segredo. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Uma coisa que Jó precisava, uma experiência que Jó precisava passar, era essa. Por que então que Deus permitiu a pergunta lá do início dessa série de leituras, né? Lá no início eu falava que eu ia revelar para vocês o propósito real da permissão de Deus, dessa aprovação de Jó. Tudo que Jó passou. Por que Deus permitiu? Está aqui a explicação, o próprio Jó, ele responde. Por que então que Deus permitiu Jó passar por tudo que ele passou? Justamente para algo. Jó, ele apenas conhecia a Deus por ouvir falar. Jó apenas conhecia a Deus pelos testemunhos, né, que ele já ouviu a respeito de Deus. Mas neste momento, Jó ele vai revelar que os olhos dele vão ver a Deus. Jó ele fica face a face com Deus. Aí eu te pergunto, o que faltava para Jó, se Jó tinha tudo? Jó ele poderia ter tudo aqui fora, mas faltava uma coisa aqui dentro para ele. O encontro real com Deus, face a face. Faltava o encontro real com Deus face a face. Então, o que faltava para Jó era esse encontro com Deus. Por isso que Deus permite a provação da vida dele. Então, existem provações que nós passamos na nossa vida, que é uma permissão de Deus para nós justamente ter um encontro com o Senhor após esse período de provação. Após o período de provação, nos finalmente ali, chegando na reta final do período da provação, Deus se apresenta a Jó com sua sabedoria, com seu poder, né? Com a sua majestade, com o seu esplendor. E Jó vai ter a oportunidade de ficar face a face com Deus. O que estava faltando em Jó era ter esse encontro com Deus. Então, algumas provações acontecem em nossas vidas, algumas dificuldades vêm, e essas dificuldades e provações que nós vamos ter que passar são justamente para nós ficar face a face com Deus, ter grandes experiências com Deus. Era o que estava faltando na vida de Jó. Por isso que Deus permitiu Satanás tocar e tirar tudo que Jó possuía, porque ainda faltava uma coisa para Jó e ele não tinha. Só que para ele ter um encontro com Deus, ele precisava perder tudo. Ele precisava perder tudo. Então, muitas das vezes nós precisamos perder algumas coisas para nós ter esse encontro com Deus. E foi o próprio Deus que proporcionou este momento para Jó. O que Satanás não poderia imaginar
era que Deus iria descer num redemoinho, ia ficar face a face com Jó, iria mudar a história de vida de Jó. Quando você tem um encontro com Deus, a sua vida é totalmente transformada, totalmente. A sua realidade muda. A realidade de Jó mudou a partir desse encontro, né? E no versículo 7, Deus vai dar o seu veredito, né? Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocausto em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz, Bildade e Zofar foram aí punidos, né, de certa forma por Deus. Só que Deus ele propõe um sacrifício aí por misericórdia, né, para perdoar aí a insensatez deles, porque eles não deram testemunho correto de Deus. Então, porque eles sempre estavam acusando Jó de que Jó cometeu pecado, que Deus estava punindo, que a mão do Todo-Poderoso estava contra Jó. Então, assim, eles deram um testemunho insensato, né, sem saber, né? Então, aí, olha só, mas aí eu fico pensando, como que Jó ele precisava ter a mente firme e o coração firme em Deus. Por quê? Da mesma forma que ele estava chateado, triste, né, revoltado com os amigos dele, ele precisava ali ter misericórdia e perdoar as falas, né, não levar em consideração, não levar para o coração as falas, as acusações que os amigos dele fez, porque logo em seguida Deus vai pedir para ele interceder pelos amigos. Então aquelas pessoas que, presta atenção, aquelas pessoas que acusam, que são injustas, que te condenam, que inventam coisas ao seu respeito, essas pessoas lá na frente, quando Deus se revelar de uma forma poderosa na tua vida, essas pessoas vão ter que vir até você por necessidade. E você vai ter que orar, vai ter que interceder, vai ter que clamar a Deus por essas pessoas. A mesma pessoa que te acusou de algo que você não cometeu, é essa mesma pessoa que lá na frente vai vir até você pedindo oração, pedindo uma ajuda espiritual para você. Por isso que não é bom você guardar mágoa no seu coração de pessoas. Porque essas mesmas pessoas que te feriram, é as mesmas pessoas que vão precisar da tua oração. Vai precisar da tua fé. Vai precisar do Deus que você serve. Então não guarde mágoa de ninguém. Nós temos aqui o exemplo de Jó. Os amigos foram lá para consolar e estavam acusando ele de um crime que ele não cometeu, de um pecado que ele não cometeu. Certo? Não estava entendendo o real propósito de Deus nessa aprovação. Qual era o real propósito de Deus nessa aprovação? Ficar face a face com Jó. Se revelar de uma forma poderosa para Jó. Essas mesmas pessoas que acusaram de algo que ele não cometeu, né? É as mesmas pessoas que vão precisar da intercessão de Jó. Por isso que Jó não poderia ter guardado mágoa no coração dele. E isso fica de um grande exemplo para nós, não é?
que nós não devemos guardar mágoa no nosso coração de ninguém, porque nós não sabemos o dia de amanhã. No dia de amanhã, essa mesma pessoa que te pisou, te humilhou, vai te pedir a tua ajuda. Recebe essa palavra aí. Talvez você foi humilhado, foi desprezado, alguém inventou coisa ao seu respeito, te fez passar vergonha em público, mas essa mesma pessoa lá na frente vai precisar da tua ajuda. Isso o próprio Deus vai fazer com que isso aconteça. Por quê? O Deus que nós servimos, ele é um Deus de justiça. É um Deus justo. Ele ama e corrige os filhos que ama. A correção de Deus é essa. A correção de Deus foi essa na vida dos 3 amigos de Jó. Amém? Então, Elifas, Bildade, Zofar fizeram o que o Senhor havia ordenado e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor aceitou aí a intercessão de Jó. E no versículo 10 fala que quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com o conforto. Vamos lá no versículo 11 de novo. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele, e cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. Interessante, né, que os parentes de Jó só foi confortar e consolar quando Deus já tinha abençoado ele. No momento de provação, os parentes se afastou. E no momento da restauração das bênçãos, os parentes voltaram. Então, se você está passando por um momento difícil, saiba de algo. Parente vai se afastar. E não é porque não te ama, nossa, no momento que eu mais precisei não tem ninguém me acudindo. Não, é que no momento que você mais precisar, ou no momento que você mais precisa, ou vai precisar, quem vai ter que estar contigo é Deus. É Deus, e pode vir amigos, pessoas distantes, né, para te consolar. Mas aí você viu que do consolo virou uma acusação. É assim, geralmente a pessoa te ajuda e tem o direito de falar o que quer, né? De falar o que quer, e não é bem assim. Nem muitas das vezes são verdadeiras as falas, os achismos, né, dessas pessoas. Mas o importante é que no momento da provação, Deus está te observando, Deus está te vendo, e no finalmente dessa aprovação, lá nos finalmente, né? Nos finaizinhos, Deus se revela a você. Deus fica face a face contigo. E aí, meu irmão, você é amplamente abençoado. Por quê? Você deu testemunho, você perseverou, você não desistiu, você estava ali firme, perseverante. Mesmo quando tudo estava ao contrário, contra você, você perseverou e foi até o fim, e Deus aí te abençoou. Então, parente vai vir no momento da prosperidade, no momento da bênção. Fique tranquilo, quando essa fase passar, seus parentes vão voltar a ter contato com você e vão trazer presentes, vão te presentear, porque vão estar alegre, feliz, porque você venceu esse desafio, essa provação aí, você superou essa provação. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos,
1000 juntas de bois e 1000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren Apuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Quer dizer, que interessante, que o período de provação de Jó foi curto em relação ao tempo que ele usufruiu as bênçãos do Senhor, a recompensa do Senhor. Sempre o pós-provação, após o deserto, após a escassez, o período de bênção, de prosperidade é maior que o seu período de provação. Eu não sei por quanto tempo você tem lutado nessa área que você reconhece que está em luta, está em provação. Eu não sei por quanto tempo, mas eu só sei de algo. A palavra aqui deixa bem claro que o tempo que ele usufruiu da bênção de Deus foi superior, foi além do período de provação. Sempre o período de bênção é maior, do desfrute é maior que o tempo de provação. Amém? Glória a Deus, esse foi aí o livro de Jó, com a graça de Deus, com a proteção do Senhor. Nós vencemos aí esse livro, o primeiro livro. Amanhã nós vamos estar retornando para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12. Nós estamos voltando, vamos voltar aí para Gênesis no capítulo 12, quando Deus ele faz o chamado para Abrão. Abrão recebe o chamado de Deus porque o pai parou no meio do caminho aí. E aí Deus vai dar continuidade no propósito através da vida de Abrão. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. É um prazer, é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui com essa oportunidade de poder compartilhar com vocês aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Sou um mero aprendiz, Sou um mero aprendiz e é isso aí. Nós estamos em constante mudança, estamos em constante aperfeiçoamento, tratamento por Deus, ensino. Sou falho, nós somos falhos, Cometemos falhas, mas temos um Deus que é perfeito, que é puro e que é paciente, Misericordioso para nos ensinar e respeitar o nosso tempo. Deus respeita também o nosso tempo, irmãos. Amém? Glória a Deus. O importante é que o nome do Senhor vai ser glorificado e eu creio que já tem sido glorificado, tanto na minha vida quanto na tua também. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amanhã estaremos de volta para darmos continuidade no livro de Gênesis. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.